Ok, alunos. Eu não falei que seria bem rápido esse período aí de revisão? Pois é, agora nós voltamos para fazer aquela revisão de 5 minutos. Toda a aula que vocês viram, agora eu vou fazer uma repescagem rapidinho. Apenas 5 minutos. Joga na tela, acompanha comigo. Vamos lá. Aula 5.2.2, nós falávamos sobre o Real Forte Príncipe da Beira, a construção da fortaleza. Tudo bem? Bom, na minha explicação, eu coloquei assim, que os preparativos para a construção do Real Forte Príncipe da Beira se deu no dia 19 de abril de 75. Eu quero te dizer, joga para mim e abre aqui, eu junto com a tela. Isso, me coloca na tela aqui. Eu quero te dizer, aluno, que essa data aqui que vocês estão vendo, foi uma data pesquisada por mim durante a minha dissertação de mestrado, durante os meus estudos e minhas pesquisas. Eu consegui ter acesso à carta do século XVIII e aí foi quando eu encontrei essa data. Então, existe precisamente uma data que iniciou a construção do forte. Ou seja, quando o Domingos Ramos VII ele chega na região, ele manda limpar a área aonde seria construído o Forte Príncipe. E isso se deu no dia 19 de abril de 1775. Agora, a pedra fundamental que vocês estão vendo aqui foi lançada no dia 20 de junho de 76. Ou seja, um ano depois. Mas, professor, geralmente, a pedra fundamental, ela não é lançada quando começa a construir? Pois é, geralmente. Só que, como havia uma certa pressa, e um detalhe, essa questão da pedra fundamental é só protocolo, essa é a palavra, protocolo. Deveria haver, sim, uma ata lavrando o acontecimento, etc, etc. Por isso que essa ata ela foi escrita no dia 20 de 1776, 20 de junho, é chamada pedra fundamental. E essa pedra fundamental é essa que fica aqui, ó, bem em cima, na ponta do meu dedo. Isso que é a pedra fundamental. Ah, professor, então não é uma pedra que você cava o solo e você enterra? Não. A pedra fundamental é essa parte aqui que vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó, tá? Isso daqui, isso, aqui, ó, bem na ponta do meu dedo. Onde tem uma cartela bonitinho, com as frases em latim, etc. Fechou? E outra, os portugueses sentiram a necessidade de levantar a fortificação em pontos estratégicos da extensa terra brasílica, principalmente aonde havia ali a fronteira com o rio. E a fronteira com o rio que dava a outro país, que no caso era a Espanha. Por isso que se fala, ó, a altura da fortaleza é daqui até embaixo, ou seja, 7,20 metros. A grande maioria dos livros antigos falam que são 10 metros. 10 metros é dessa ponta, aqui onde está meu dedo, ó, até aqui embaixo. Aqui dá 10 metros. Fechou? Fica esclarecido. Se tiver alguma dúvida, dá um Google aí. É só você colocar Lourismar da Silva Barroso, dissertação de mestrado. Você vai lá, que a minha dissertação ela está disponível no Google para qualquer pessoa baixar e ter uma ideia da minha pesquisa. Fechou? Segue no quadro, vamos lá. Dando Google tá de boa, não é isso? Olha lá. O Real Forte, ele passou a ser ocupado em 1783. Portanto, senhores, foram 8 anos para ser construído. Sendo o seu primeiro comandante, quem? O capitão de dragões, José de Melo da Silva e Vilhena. Certinho? O rei da época de Portugal era ele, Dom José I. O ministro da economia daquela época era o grande estadista Dom Sebastião de Carvalho e Melo, mais conhecido popularmente como o Marquês de Pombal. E o quarto governador foi quem? Foi o Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Fechou? Olha aí a fortaleza bonita, né, que vocês estão vendo. Aqui em cima,
Me coloca no quadro também. Me coloca no quadro. Isso. Aqui em cima, onde vocês estão notando, ó, bem aqui em cima, nós temos uma coroa esculpida na rocha laterítica. Essa rocha que vocês estão vendo aqui do forte é chamada rocha laterítica, ou também pedra canga, no linguajar popular chamada de cascalho, a pedra jacaré. Então, aqui você vê uma coroa esculpida na rocha. Aonde está meu lápis, aqui mesmo, nessa parte, era para ter uma cartela com o símbolo da coroa portuguesa, mas não houve tempo. Era para ter aqui. A grande maioria das construções portuguesas tem essa cartela, esse símbolo. Aqui fica a pedra fundamental que vocês estão vendo. Observem. Tanto é que, quando foi feita a inscrição, tinha erro de português. E esse erro de português, essa correção, ela iria para a Vila Bela da Santíssima Trindade para poder fazer a correção. Um soldado que conhecia um pouco de letra conseguiu fazer a correção, certo? Inclusive, ele foi homenageado. Ele não foi condecorado, ele foi homenageado pelo serviço de inteligência que ele tinha, etc. O tamanho da porta, que era para ser 3 metros, infelizmente, aí diminuiu para esse tamanho que vocês estão vendo. Joga no quadro, vamos lá. Então, existe sim uma série de leitura que se faz sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Bom, o sistema adotado foi o sistema Vauban, Sebastião de Vauban, que era um engenheiro francês que acabou emprestando essa técnica aos portugueses. Lembrando que essa técnica ela veio dos italianos, que passa para os franceses, que passa para os portugueses e chega até o Brasil. O Forte Príncipe possui 970 metros de perímetros, suas muralhas medem 7,20 metros de altura, o portal principal mede 10 metros. Ela possui 4 baluartes, cada um com 14 canhoneiras. 14 canhões. E os canhões que estão ali são os canhões Armstrong. Existe uma diferença entre canhão Armstrong e canhão Bloomfield. A mão de obra contou com a participação de índios, de negros e portugueses. Coisa que, há muito tempo da história, era renegado a participação do índio. E nas minhas pesquisas eu consegui comprovar que o índio teve participação, sim. A pedra necessária à obra, ela foi encontrada no próprio local. Parte da região de Albuquerque também acabou vindo essas rochas. O engenheiro da obra foi o Domingos Samucete, que acabou falecendo durante a construção. Ele vai falecer de malária. Isso no ano de 1777. E aí vai ser substituído por um outro engenheiro, que é o capitão Ricardo Franco, de Almeida Serra. No dia 30 de novembro de 37, foi determinado pelo IFAM como patrimônio artístico nacional. Fechou? Bom, aluno, agora eu te deixo aí com essa atividade. Daqui a pouquinho estamos de volta para poder fazer a correção. Até lá! Eu não falei que seria tão rápido. E já entra aqui a questão da lua. Olha aí no quadro. Beleza, né? Estão vendo? Então tá aí, ó. A primeira pergunta, foi até bom jogar aqui para mim. A primeira pergunta diz o seguinte: os preparativos para a construção da Fortaleza Príncipe da Beira se deu no dia 19 de abril de 1775. Após um ano de construção, foi lançada a pedra fundamental. O dia da construção é uma data. O lançamento da pedra fundamental é uma outra data. E isso foi explicado para vocês aqui da aula. Durante a aula e durante também o resumo. Fechou? E aí eu tenho algumas alternativas. Se a pedra foi lançada no dia 20 de junho de 76, quem era o governador? Quem era o governador? A. Dom Luiz Pinto de Souza Coutinho. B. Dom Pedro da Câmara. C. Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres. D. Dom Antônio Rolim de Moura. E letra E. Dom Sebastião de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Bom,
Aluno, eu quero te dizer o seguinte, que vocês não vão encontrar por aí, a não ser se você tiver acesso à minha dissertação. Mas o motivo da construção do Real Forte da Beira foi justamente para poder balizar a fronteira e evitar o contrabando do ouro e da prata que existia na área de fronteira. O ouro para não ir embora para o lado espanhol e a prata do espanhol não vinha para o Brasil. Essa é a ideia, a demarcação de fronteira, a soberania portuguesa aqui na América, ou seja, o Brasil. Digo a vocês que na aula, durante a aula, eu expliquei, gente, o melhor governador do Mato Grosso foi Dom Antônio Rolim de Moura, que chega ao poder lá em 1752, e cria a criação da capitania de Mato Grosso, quando é desmembrado, ele assume como primeiro governador, ele cria a Vila Bela da Santíssima Trindade, e em 54 ele muda para Cuiabá. Em 1763 e 65, ele enfrenta os espanhóis na fronteira. Os espanhóis. Precisamente lá no rio chamado São Miguel, próximo do quilombo do Guaporé. Ele enfrenta e consegue acabar com a guerra. Então ele foi o cara. Resposta correta então aqui. Quem era o governador durante a construção do Real Forte da Beira? Resposta correta, letra C. Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres. Não esqueça disso. Esse camarada, ele teve que tirar dinheiro dos próprios recursos para poder construir o forte. Na verdade, ele queria que o nome dele fosse eternizado. E acabou sendo. É o maior forte das Américas. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. É a maior fortaleza, o Príncipe da Beira. Sabiam disso? Pois é. O maior forte do mundo se encontra na fronteira entre a Espanha e Portugal. É um forte de 360 graus. Próxima questão. Vale lembrar que o grande estadista, ministro e figura principal do governo de Dom José I, rei de Portugal, que lançou as bases da colonização da Amazônia, qual era o nome dele? Letra A, Domingos Sambucetti. Letra B, Sebastião José de Carvalho e Melo. Letra D, Ricardo Franco de Almeida Serra. Letra D, Alexandre de Gusmão. E a letra E, nós temos Rolim de Moura. Eu nem coloco aqui o Dom. Dom Domingo do Sete. Dom Sebastião. Dom Ricardo Franco. Dom Alexandre de Gusmão. Dom Rolim de Moura. Eu não coloco o Dom porque vai ser o título, tá? Então, vale lembrar, eu tenho aí, se você for pegar na sequência, quem era o rei? Dom José I. Quem era o seu ministro? Vai ter o nome dele. Quem era o governador? Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira de Cáceres. Então você vai ter uma sequência de autoridades que irão fazer parte dessa construção e estarão dentro desse período. Sabia? Nesse caso específico, está pedido aqui qual era o nome, qual era o nome do grande estadista. Cara, esse camarada, quando ele chega no poder em 1750, ele já põe em prática o último postulante. A terra pertence a quem a ocupa e não a quem descobre. O famoso Tratado de Madrid. E ele vai ficar por muito tempo. Até que, infelizmente, quando morre Dom José I, quando morre, esse camarada ainda vai ser punido pela rainha e com algumas chicotadas, porque é ele que vai avançar da impulsão para o Brasil crescer economicamente, dentro desse período do século XVIII. Nunca esqueça, esse foi o cara. De quem nós estamos falando? Dele, de Sebastião José de Carvalho e Melo. O mais conhecido como Marquês de Pombal. Cara muito inteligente, estudou nas melhores universidades da Europa, e aí coloca em prática os seus conhecimentos. E o governo Dom José I acabou chamando para poder ele fazer parte desse governo.
Fechou? Questão 3. Cadê? Questão 3. Ok. Ficou até melhor assim, né? Eu aqui na frente interagindo com vocês. Bom, questão 3, ela diz o seguinte. O engenheiro da construção do Real Forte Príncipe da Beira, que faleceu de malária durante a realização da obra. Isso ele vai falecer em 1777. Certo? Caramba, professor! O cara, olha, esse engenheiro, ele já tinha vindo lá de São José do Macapá. O Forte São José do Macapá, lá no Amapá, ele é irmão gêmeo do Príncipe da Beira. Teve um saudoso historiador aqui de Rondônia, o professor Emanuel Pontes Pinto. Em uma obra que ele escreveu, ele mencionou, ele não tinha certeza se o Forte de São José do Macapá poderia ser igual ao Forte da Beira. Mas, nas minhas pesquisas, eu descobri que o mesmo engenheiro do São José foi o mesmo engenheiro do Príncipe da Beira. A mesma estrutura, São José, foi do Príncipe da Beira. O mesmo design do Príncipe da Beira. Então, acabei confirmando o que o professor Manuel Pontes Pinto havia dúvida lá atrás. Mas, na época, talvez não tinha suporte para poder pesquisar. E eu acabei indo no Rio, em Mato Grosso, consegui as cartas e transmiti aos nossos pesquisadores. Então, esse engenheiro, ele veio de Belém, do Amapá, fez um estudo da área e resolveu, é aqui que nós iremos construir o forte. E esse engenheiro, durante a construção, depois de 2 anos, ele contrai a malária e a malária vai ceifar a sua vida. Nós estamos falando de quem? Dele. Ó, Domingo Samucete. Inclusive, não existia quase... Aliás, inclusive não existia nada dele na internet, na Wikipédia. Como eu tenho alguns livros antigos, eu acabei fazendo uma síntese, um resumo da vida dele, e eu joguei no Wikipédia. Aí tem lá da minha autoria, acabando contribuindo aí para as pessoas que procuram pesquisar a respeito do Forte Príncipe e de Samucete. Pode observar que fui eu que adicionei o conteúdo na Wikipédia. Eu tenho essa autoridade, essa liberação, porque você tem que preencher vários requisitos. Eu acabei preenchendo, então eu posso fazer essas inserções dentro do conteúdo. Se você dá um Google aí, Real Forte Príncipe da Beira, vai ver que eu tenho citações dentro da Wikipédia. Fechou? Bom, na última questão, eu falo assim, explique de onde vieram as pedras para a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Bom, claro que essa resposta está aqui. Foram encontrar no próprio local, a partir do momento que eles começaram a fazer limpeza, cavaram e encontraram veio, em nome de laterítica. E depois, na região de Albuquerque, ficando aí a 1.500 km. Meus queridos, essa foi a nossa aula. Ah, acabou! Pois é, acabou. Mas eu aguardo vocês no nosso próximo assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E é só dar um Google aí e pesquisar mais sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Até a próxima. Tchau, tchau.